Minha gente, oh, graças a Deus, estamos juntos novamente, construindo uma nova história aqui no Bahia Flow. Como essa é a nossa primeira gravação do podcast, eu quero aproveitar o ensejo para agradecer ao convite do Bahia Press e você já pode seguir o nosso canal no YouTube para assistir as entrevistas. E para abrir com chave mais que de ouro, o nosso entrevistado é ninguém menos que Clarindo Silva. Clarindo Silva, uma pessoa que é a verdadeira história da Bahia viva, a história de Salvador. E ele veio conversar com a gente. Clarindo, olá, tudo bem? Muito bem-vindo. Oh, graças a Deus por poder estar diante dessa estrela de primeira grandeza que tanta falta faz a nossa comunicação. Mas graças a Deus estamos voltando e voltando com força, com axé, com energia, até porque o aniversário de Castro Alves, o poeta dos escravos, o poeta colosso, eu acho que talvez um dos maiores nomes da poesia nacional e mundial, né? Porque Castro Alves era um gênio. Então, começar esse trabalho no dia desse gênio, com outro gênio à minha frente, me enobrece e me engrandece muito. Ave Maria, gente, pega um alfinete que eu vou sair voando com a bola cheia, ouvindo um elogio desse de Clarindo Silva, que além de poeta, hoje é o Dia Nacional da Poesia, além de poeta, é jornalista, é escritor, é agitador cultural, é doutor, recebeu o título doutor honoris causa pela Université Libre des Sciences de Paris, é verdade, e além de receber a Comenda da Cultura e das Artes pela Universidade das Américas, dentre tantas outras homenagens, já foi agraciado diversas vezes, porque tem uma luta em relação ao Pelourinho, né? Especificamente aquela revitalização. Clarindo, nesses seus mais de 50 anos na Cantina da Lua, no Pelourinho, o que é que você conta de história para nós, de mudanças que aconteceram de lá para cá até a situação atual? Olha, na realidade, eu sou filho de uma cidade do interior de Conceição do Almeida, fica a 162 quilômetros daqui, e essa viagem foi feita em 15 horas. Né? Meus pais resolveram vir morar na Bahia, como se dizia antigamente, né? Como falava Jorge Amado e Gregório de Matos e outros tantos, e doutor Antônio Neri, que fala isso com muita perfeição. E, ao chegar aqui, minha tia Chica, que ia nos receber na navegação baiana, só recebeu a carta da comunicação 9 dias depois que nós estávamos aqui. Minha mãe tinha sido empregada doméstica no lar do carro número 4, na casa do doutor Constantino, os avós de Fernando José, que foi prefeito, e nos recebeu. Depois nós fomos para o bairro do Palmiúdo, e como minha família é pequena, meus pais tiveram só 24 filhos, Nossa, tá danado. 24? 24, Uau, já criou pensou? 18, porque naquela época tinha uma mortandade infantil muito grande, e todos os 18 nós tínhamos que trabalhar. Os 4 mais velhos foram ser empregados domésticos, e chegava em casa botando a maior banca de comida, que nós não tínhamos condições de comer manteiga, queijo, muita carne. E minha mãe era uma figura, assim, extraordinária. Aliás, meus pais, especialmente minha mãe, porque ainda hoje, por incrível que pareça, o homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa trabalhando muito mais que o homem, né? Porque ela cuida dos filhos, da escola, da roupa, trabalha. Minha mãe lavava 4 roupas de ganho, ela dizia, batia na barrela. E aí, meus irmãos foram ser empregados domésticos, com esses cartazes todos que eles falavam, eu também queria ser. Eu saía para vender, minha mãe preparava um tabuleiro. Todas as vezes que ela preparava um tabuleiro, me mandava para o centro histórico. Lá eu tinha condições de pegar melhores preços, e as pessoas me davam alguma roupa usada, sapato usado, para mim, para meus irmãos. Eu sempre fui meio comunicativo. E ao chegar ali, hoje, na Cantina da Lua, ali na esquina do Bazar de Ferro Velho, Bazar Americano, de Eduardo Augusto Reis, de Walter da Costa Pinto, eu volto para aqui, não aproveito para mandar um abraço, está com 100 anos, Nossa, lúcido, parabéns. fez dia 18 de dezembro, 100 anos, lúcido, torcedor do Botafogo. Botafogo daqui, Alvirrubro, né? Não é o Botafogo de lá, não. E
Conversando com ele, ele me disse: "Lá no seu bairro não tem um meninozinho que queira trabalhar de empregado doméstico não?" Eu disse: "Eu". Olha, Aí mamãe foi lá, conversou com ele, e no dia 11 de julho de 1955, eu pisava no Pelourinho como empregado doméstico do bazar. E aí fui batedor de ferrugem, auxiliar de balcão, balconista, trabalhando e estudando, que eu acho que esse país poderia ser outro se houvesse um investimento maciço em saúde, educação e cultura. Se eles pensassem um pouquinho em Paulo Freire, um pouquinho em Darcy Ribeiro, um pouquinho no nosso ilustre baiano, Teixeira. Anísio Teixeira, certamente nós teríamos outra nação, porque esse Brasil é fantástico. 500 e tantos anos do descobrimento desse país, aquilo que Belo Vaz de Caminha disse na carta para o rei de Portugal, em que tudo que se plantasse dava, mas o que não se planta, os pássaros semeia e nasce em outros lugares. Ele não falou assim, mas eu acrescento. Tá vendo o poeta, minha gente? É poesia pura. E aí, eu fui crescendo ali na empresa, a ponto de batedor de ferrugem, auxiliar de balcão, balconista, subgerente, gerente. Aí fiz contabilidade, colaborei com o contador. Aí fiz um curso de jornalismo e comecei a trabalhar no Jornal à Tarde. Antes mesmo de ter concluído o curso, tinha um jornalista que era cliente da cantina, morava lá no centro histórico, João Beretta, era um Famoso. repórter fotográfico e andava com a bereta do lado, porque ele fazia muitas coberturas na área policial. E de vez em quando dizia: "Clarindo, você tem que ser jornalista, você fala em contabilidade, fez contabilidade, mas eu só vejo você com o livro na mão, só vejo você lendo. Então por que você não faz jornalismo?" Eu digo: "Rapaz, não é minha área. Eu fiz direito, perdi o vestibular e perdi uma coisa que eu gosto, eu perdi história na civilização mesopotâmia. Era uma coisa que eu gostava muito de terminar, na hora me deu um branco e não saiu nada." Aí eu fiz o curso. Antes de concluir o curso, eu já estava trabalhando no Jornal à Tarde com o doutor Jorge Calmon, Otacílio Fonseca, que foram pessoas que me ajudaram muito. E em 70 nasce meu filho mais velho, o Mécio. Quando ele nasce, eu digo: "Meu Deus, como é que eu vou educar esse menino?" Eu ganhava 180 cruzeiros no bazar, não pegava nem esse dinheiro, que meu aluguel era exatamente 180 e era consignado. O proprietário ia lá e recebia. E 240 que eu ganhava no jornal, a esse momento eu já estava na tribuna, já tinha passado da tarde, Jornal da Bahia, tribuna. E eu digo: "Não, eu vou ter que dar um jeito." Chamei meu patrão, conversei com ele, disse: "Olha só, eu vou ficar aqui até um determinado prazo, mas vou ter que sair, porque o centro histórico já está em um processo de degradação. Eu estou vendo a dificuldade que o senhor está tendo e não vai dar mais para mim." Aí conversei com ele, pedi as contas e fiquei desempregado alguns dias. E nesse desemprego eu passei lá por um acaso, fui tomar benção seu Walter, e hoje ainda eu dou benção e beijo as mãos dele, como sempre fiz. E aí ele disse: "Você não quer voltar não?" Eu disse: "Não, senhor." Entrei na cantina para tomar um copo com água, o Renato disse: "Aí você já está trabalhando?" Eu disse: "Não." "Você não quer vir trabalhar comigo não?" Eu disse: "Renato, não. Eu digo na carta para o senhor Walter, eu posso voltar para vender laranja em São Joaquim, mas não quero ser mais empregado de ninguém." "E se você não quer arrendar?" Eu disse: "Como é que é esse arrendamento?" Ele falou: "Você paga todas as despesas, paga os funcionários." Eu tenho 2 funcionários e me dá X por mês e o resto é seu. Eu, Renato, eu não quero ter empregado. Eu tenho 4 irmãos desempregados. Se eu fizer negócio, eu quero pegar sem ninguém. Aí ele falou: "Tá, eu demito os funcionários e dou a casa." Cheguei em casa e falei pra minha boneca: "Se você entrar no ramo disso, você não bebe, você não fuma." Aí: "Mas eu preciso, né? Nós não estamos passando fome, tenha paciência, vamos aguardar mais um pouco. Isso eu vou conversar com o papai." Aí cheguei lá, conversei com o papai foi muito mais radical. "Seu homem, você tá maluco. Alisou o banco da ciência, tá esquecido das noites que você passou com os pés dentro da bacia de água fresca, estudando para ser gente. Agora para trás no balcão de cachaça." Disse: "Papai, me parece que vai dar certo. Eu volto para conversar com o senhor." Aí voltei, conversei com o Renato. Eu disse: "Seu Renato, desculpe, mas deixa eu dar uma olhada. O senhor anota seu movimento?" Ele notou. Ele mostrou a caderneta. Eu disse: "Pô, esse cara consegue vender, fazer esse movimento só vendendo cachaça, que ele vendia infusões e cerveja. Não vendia nada de petisco." Aí eu fui, peguei e falei para minha mulher: "Estou determinado, vou fazer. Vou conversar com o papai de novo." E eu não tinha dinheiro.
Aí fiz um orçamento, deu 147 cruzeiros. Cheguei lá e disse: papai, eu vou fazer o negócio, vim aqui não tomar um dinheiro emprestado. Quem é que lhe disse que eu tenho dinheiro, seu homem? Eu disse: papai, ninguém me disse que o senhor tem dinheiro, não. Mas a precisão faz o pidão. Ele: como é que é? Eu nunca ouvi ninguém falar isso. O ditado é diferente, né? Eu disse: não, pai. O senhor não quer ter um filho ladrão, né? Quando eu disse isso, parece que eu dei um empurrão nele. Ele deu Falou meia, a palavra mágica. ele deu meia volta e veio com a meiazinha. Me emprestou 150 cruzeiros uma terça-feira. Disse: que dia é hoje? Eu disse: terça. Ele precisa me devolver esse dinheiro sábado. Porque ele era feirante e os fornecedores entregavam sábado e no outro sábado iam receber. Eu disse: eu topo. Aí peguei, quando foi, graças a Deus, sexta-feira, eu pude chegar lá e pagar ele 200, dar ele R$ 200. Ô, glória. E fiz uma promoção, porque Renato não vendia petisco. Aí peguei uma cartolina e botei: não beba sem se alimentar. E meu tira-gosto principal era ovos cozidos, colorido com quissuco, casca de cebola e pé de galinha bem temperado, que foi um sucesso absoluto. Aí em 75 eu comprei o Pontamor dele. Não foi em 78, meu ex-patrão desistiu do negócio. Eu comprei o Pontamor do meu ex-patrão e ampliei os negócios e me envolvi de corpo e alma na luta pela revitalização do centro histórico. Aí anteriormente tinha surgido, eu já participava da Revicentro. A Revicentro foi até 79, começou a ter intervenções políticas, eu me afastei. Em 83, a gente reúne boêmios, intelectuais e alguns bilheteiros anônimos e cria o Projeto Cultural Cantinho da Lua, que é que dá origem à Festa da Bênção. Desculpe lhe interromper. Nessa época, aquele pelourinho, porque teve uma época, as pessoas mais jovens talvez não se lembrem, em que o pelourinho era bastante considerado um lugar enfim, um lugar que não era legal, de Prostituição, a prostituição, marginalidade. um lugar muito assim, que ninguém ia, um lugar considerado até mesmo violento, né? Então as pessoas eram chamadas até Maciel, lembra quando o Marcel de pelourinho cima, era Marcel de chamado do baixo. Maciel? É. Era o Maciel, então as pessoas não costumavam, não iam para o Pelourinho, porque tinham medo de ir para o Pelourinho. Foi nessa época, Clarindo, mais ou menos? Foi a minha proposta, a nossa proposta da revitalização passa muito por conta disso. Porque até a década de 40, o Pelourinho era o grande centro político, social, econômico e financeiro. A partir da Segunda Guerra Mundial, as ditas famílias tradicionais começaram a sair dali para o Corredor da Vitória, para a Graça, para a Barra, e prédios que eram habitados por uma só família passou a ser habitado até por 38 famílias. Significa dizer que houve uma favelização da área, uma ocupação, hoje não pode mais falar em favela, né? Houve realmente uma ocupação da comunidade pobre, né, de sua maioria absoluta, afrodescendente, e o preconceito era e é muito forte. Eu acho que a gente é uma batalha de Oturna, e as pessoas começaram a dizer que só tinha prostituição na realidade. Foi um processo muito difícil, porque saíram as famílias, e na década de 70 houve um processo perverso de esvaziamento. Saiu a Faculdade de Medicina, saiu o Instituto Médico Legal, saiu a sede do INCRA, saiu a Academia de Lei da Bahia, fecharam o Cine Santo Antônio, fecharam o Cine Popular, desativaram o Plano Quinado Pilar, desativaram o Ferro do Taboão, houve um incêndio de arte de ofício, tiraram a administração do Estado, tiraram a administração do município, fecharam o plano. E aí a sociedade começa a dizer que o Pelourinho, Marcel de baixo, Marcel de cima, só tinha prostituição e marginalidade. E eu fiz questão de mostrar diferente, porque eu era operário ali, e tinha várias casas comerciais, tinha várias residências, pessoas. Eu tenho inclusive um colega que foi meu colega do curso de contabilidade, morava lá, e outras tantas pessoas. Então, quando eu assumi a cantina, eu trouxe com muita força o pessoal da mídia, das emissoras de rádio, jornal, e passaram a frequentar a cantina. Tanto assim que tinha um tal de um jogo dominó. Eu terminei com esse jogo dominó, porque eram 4 jogando e 20 assistindo, fazendo a maior zoada. Confusão do nada. E eu tinha um cliente nosso, também um grande incentivador, Deus bote a alma dele em bom lugar, o Pascoal Romano. E Pascoal era assim, meu fã, chegou e disse: ele acaba com esse dominó. Aí eu tirei o dominó do dia, deixei só a noite, depois tirei da noite, botei só domingo feriado, depois eu substituí essa banca de dominó para ser
uma mesa onde nós servíamos, passamos a servir uma deliciosa feijoada, Eita. e passei a lançar um almoço econômico. Essa feijoada era tão boa, que foi premiada 2 anos consecutivos como a melhor feijoada da Bahia pela revista Amiga. Quer dizer, já trazendo coisas novas, coisas boas, coisas diferentes para aquele lugar, para atrair, né, outro tipo de pessoas, ou melhor, outro tipo de pessoas não, para atrair as pessoas para ver como existiam também outros tipos de pessoas dentro daquele Pelourinho tão discriminado à época, não é, Clarindo? E aí nós, com o projeto, quando criamos o projeto cultural Cantinho da Lua em 83, o primeiro show nós levamos a elite, a imprensa chamou dos 11 de Ouro. A Tatinha, Del Gentil, Edil Pacheco, Riachão, Miriam Tereza, Valmir Lima, Nelson Rufino, meu grande poeta, Nossa, e outros só tantos. pérola, E gente. não deu 100 pessoas na frente do palco, dado o preconceito que as pessoas tinham com o Pelourinho. Eu fiquei meio desanimado, até porque eu fui surpreendido com um dos diretores, e nós botamos algumas, digamos assim, algumas estrelas e pudesse dar uma visibilidade maior ao projeto. Quarta-feira um cidadão chegou para mim e disse: "Clarindo, foi aquilo ontem, rapaz, tantos artistas e uma merreca de pessoas. Eu não, por favor, tire meu nome desse projeto, porque para mim esse projeto é um projeto falido." Quando ele disse isso, eu digo: "Rapaz, você vai fazer." Olha, escreva, esse projeto vai ser o principal processo alavancador da representação sexual. Eu nasci para quebrar paradigma. Não é à toa que seu nome é Clarindo, clareia, clareia, é luz, vai iluminando assim o caminho e vai abrindo. É, e aí, primeiro aniversário, nós trouxemos Zezé Mota, que era a grande estreia da novela Rosa Baiana. Nós já botamos 2.000 e tantas pessoas no Pelourinho, e eu me senti fortalecido, inclusive, para chamar o Olodum, para sair do fundo do Teatro Miguel Santana, onde eram os ensaios lotados, para ir para as ruas. O Olodum ganhou as ruas, ganhou o mundo. Aí chamamos de Djalma Passos, que era o presidente do Cid de Gandhi, que só se reunia a carnaval, e pudesse fazer algumas atividades desde terça-feira. E tudo que você possa imaginar que eu pudesse fazer para levar o público para o centro, nós fazíamos festivais de bandas de fanfarra, festivais de quadrilhas, festivais de músicas campeãs de blocos e afoxés, lavagem dos templos do terreiro. Teve um momento que eu bati de frente com o Dom Avelar, porque virou mora em tudo quanto é lugar. Ele se pronunciou, disse que não ia ter a lavagem do terreiro. Oh, meu Deus do Eu digo: vai céu. ter sim, vai ter. E teve. A imprensa foi em cima, aí eu: vai ter, mas o senhor vai fazer, vai de frente com o arcebispo? Eu digo: não. Para mim, os templos do terreiro não são só as igrejas. Tem aqui o chafariz, que está arruinado, e está no nosso plano de defesa. Nós vamos lavar o chafariz como se fosse um dos templos do terreiro. E o título da festa era Lavagem dos Templos do Terreiro. A proposta era lavar a Catedral, São Pedro dos Cravos e São Domingos, que está naquele perímetro. E aí eu fiz a lavagem do chafariz, E deu né? certo. Deu certo, deu Como um a público. terça da bênção, né? Como a terça da bênção, que é uma ideia de Clarindo também, no final das contas, né? É uma semente que saiu de alguma forma de você. Fez 40 anos agora, no dia 28 de outubro. Até os 32, mais ou menos, estava modéstia à parte sob meu controle. E aí, quando muda de passa para o governo, e aí muda de governo, cada um tem um olhar diferenciado para aquele lugar. Se esquece que não é patrimônio de A ou de B ou de C, é patrimônio da humanidade. Sim, sim. Então, às vezes a gente não consegue dar uma sequência. Por exemplo, esse momento, eu estou muito preocupado, exatamente porque nós temos 1.000 e tantos prédios arruinados, e Hoje em dia? hoje em dia, né, Hum. temos 1.000 e tantos. Porque quando foi, em que ano foi que aconteceu aquela primeira revitalização mesmo? Olha, Foi em 90 e... antes de 91, nós tínhamos tido algumas intervenções. Eh eh, e, digamos, vendo de Mário Kertz. Mário Sim, Kertz foi um grande parceiro nosso naquela luta, sim. porque em plena campanha eu procurei saber dele quais os projetos dele para o centro histórico. Os quero os melhores possíveis. E havia uma disputa da prefeitura
com o governo do estado para ocupar o Palácio Rio Branco. A prefeitura queria, nossa proposta é que a prefeitura voltasse para o centro histórico, a prefeitura estava lá no Engenho Velho, e havia uma proposta do governador de ocupar o Palácio Rio Branco com a Baía Tussa. E em um determinado momento, numa reunião que nós tivemos no Palace Hotel, eu disse: Mário, você não tem tinta na caneta que não é prefeito. O governador tem tinta na caneta. Eu acho que a possibilidade maior de ocupar o Rio Branco é do governo do estado. E se você ganhar as eleições, o que é que vai acontecer? Isso eu vou despachar na cantina da lua. Aquela maneira dele, né? Eu achei aquilo uma piada, mas falo isso, chego a me arrepiar. Porque na véspera, 4 horas da tarde, na véspera da posse, ele me liga: Clarendo, olha, eu quero cumprir Tô indo aí despachar. quero cumprir minha promessa de campanha. Eu vou despachar na cantina da lua. Prepara aí que eu estou amanhã aí, 1 hora da tarde, com todo o secretariado. Vou tomar posse na Eita. prefeitura. Ele teve a capacidade de montar aquela prefeitura em poucos dias. Chegou lá na cantina, e aí tive que me virar. Me lembro, chamei Renato Santos, ou Renato Almeida, que era um repórter da tarde, muito meu amigo, e envolvidíssimo nessa questão da revitalização. Digo: Renato, eu estou aqui, rapaz, com um pepino enorme na mão, preciso de tua ajuda. Eu estou precisando de uma foto de Sarney, uma foto de João Duval, uma foto de Mário para montar no gabinete dele. Vem para cá. Ele disse: rapaz, você é maluco. Eu disse: eu não sei. Mário marcou e eu fui fazer. Aí nós arrumamos a cantina, botamos lá o gabinete dele e chegou lá. E durante toda a administração, ele trouxe Helena Bobardo, ali a Ladeira da Misericórdia, construiu a Casa do Benin, né, aqui, e a Casa do Brasileiro no Benin, e fez grandes investimentos. Depois veio no governo Valdir, também, eu, inclusive nesse governo eu era assessor do Instituto Patrimônio Artístico e Cultural. Eu tinha um projeto de residências plurifamiliares, você transformar aqueles espaços que eram divididos com papelão, com tabique, etc., em apartamentos, pequenos apartamentos de 1 e 2 quartos. Nós fizemos esse projeto, pegamos o 31 da Gregório de Matos, o 16 da Frei Vicente, o 15 e o 28 da João de Deus, e fizemos esse trabalho de locação, que foi muito bom. Cometemos um grande equívoco, que foi não fazer um trabalho de educação patrimonial. As pessoas passaram para dentro, alguns em 2, 3 anos o espaço estava totalmente depredado. Mas depois veio um outro governo, esse ACM, aí em 91, o grande é que pega da maneira mais organizada possível Aí começa aquela reforma aquela grandona reforma mesmo. e que foi planejada em 10 etapas. E que, lamentavelmente, está travada na 7ª etapa, uma etapa que me preocupa de sobremaneira, que é a etapa de moradia. Vai ter a maior quantidade de moradias. Eu acho que para ter conservação tem que ter vida. Não adianta ter só comércio, ou ter só escola, ou ter só loja. O povo precisa se apropriar daquele lugar. E mexe muito comigo porque a gente vê se destruir a Mata Atlântica, derrubando matas, árvores, etc., etc., para fazer conjuntos habitacionais, onde não tem nenhuma estrutura, e se deixa o lugar como centro histórico, como Pelourinho, e aí vem a ladeira da montanha. Porque eu digo sempre que o Pelourinho, na minha visão, é como se fosse o coração. E nenhum coração funciona se as artérias não estiverem oxigenadas. Quando eu falo das artérias do Pelourinho, eu estou falando da ladeira do Taboão, da ladeira do Caminho Novo, da ladeira da Montanha, da ladeira da Prata, da ladeira da Poeira, da ladeira da Preguiça, cantada em versos de prosa por Elise e Gilberto Gil. Falo da ladeira do Ferrão, da ladeira do Monturo, mas sobretudo da Baixa dos Sapateiros. Estive lá essa semana, tá tantas lojas fechadas. A sapateira havia a Eu horta do adoro a Pelourinho. Baixa dos Sapateiros, mas Eu falo essas coisas, eu me emociono, porque eu via a sapateira no seu precisa auge. botar de novo os ônibus lá, gente, pelo amor de Deus. Os comerciantes que me falaram que não tem mais as linhas de ônibus que tinham, que vinham de Cajazeiras, digamos, para cá, não tem. E aí muitos espaços fechados. Dói no fundo da alma você ver aquilo ali. Dói. Eu que vi aquilo ali fervilhando e vejo hoje a quantidade de lojas.
Você imagina que o Cine Jandaia, não só as pessoas, as autoridades, os eventos que passaram por ali, mas sobretudo a beleza arquitetônica daquele imóvel. E qualquer pessoa que não tenha, que tenha um mínimo de conhecimento de arquitetura, da nossa cultura, que olha, vê a grandiosidade daquele imóvel. Aí você anda um pouquinho, chega ali aí vem o Shopping da Barra Sapateiro, 75% das lojas fechadas. Eu vi. Aí você anda um pouquinho, começa a subir ali a Rua do Tijolo, a 28 de setembro, você vê uma das maiores agressões da nossa cultura, que é aquele prédio. Foi a primeira escola de belas artes desse país. Há um processo de arruinamento que eu tenho uma preocupação muito grande. Se perder o telhado, E como é que tá aí essas tratativas para retomar, para revigorar, para revitalizar, continuar esse processo? Você falou que pararam na 7ª etapa, né. E como é que tá agora, ô Pelourinho? ó, Daniela, o centro histórico, a prefeitura tem feito grandes investimentos. O governo tem feito também investimento, é óbvio que tem que fazer. Mas, eu acho que precisa fazer um grande mutirão. Durante o ano no ano passado, e em 2022, eu escrevi vários artigos, de vez em quando eu mando alguma coisa para o Jornal à Tarde. Tem 2 livros, viu gente, 2 livros publicados e escreve artigos maravilhosos nos jornais. Olha o jornal dele ali do lado já. Sempre, É, sempre. sempre, Eu leio sempre. jornal impresso todos os dias. É um Né? hábito maravilhoso. E aí, eu escrevi pelo menos uns 10 artigos sugerindo às nossas autoridades que aproveitassem o ano de 2023, que é o ano da verdadeira independência desse país. Foi o ano dos 200 anos da verdadeira independência desse país. Porque às vezes eu fico imaginando, Dani, como seria esse Brasil, né, com todos os outros estados livres e a Bahia sob o jugo de Portugal, que é um estado maior do que, com extensão territorial, maior do que Portugal. Como seria isso? Então, para mim, a verdadeira independência do Brasil se deu no 2 de julho de 1823. Esse é o grande momento do governo federal, governo estadual, governo municipal se unirem e concluir as etapas da revitalização. Especialmente a solidade. Você passa pela solidade, parece que aquele lugar sofreu um bombardeio. Você passa, sobe a ladeira da montanha, terrível, não tem um pé de pessoa. E aí vem a Ladeira Conceição e outros lugares. E voltam. E são lugares históricos, verdadeiramente históricos, porque aqui a gente tem o privilégio de caminhar nos lugares onde toda a história do Brasil aconteceu, né. A É, gente tem ali Convento da Lapa, as batalhas que aconteceram lá na região da Liberdade, e o centro histórico é a história viva, né, a história viva da gente. em nenhum lugar do mundo que você chega, eu não sou tão viajado, mas os lugares que eu conheço, não tem não só a beleza e a grandiosidade, mas a energia que emana daquele lugar. Verdade. Quer dizer, você chega em um raio de menos de 1 quilômetro, você tem 10 igrejas. Tem São Francisco, Catedral Basílica, São Pedro dos Cléros, São Domingo, Ordem Terceira de São Francisco, São Miguel, Nossa Senhora dos Lados Pretos, eh, Paço, Igreja do Carmo, Boqueirão, Santo Antônio, que são 10 igrejas em um raio. Aí, do outro lado, você tem a Igreja da Saúde. Você tem um raio pequeno, você tem. E a grandiosidade desses movimentos, Patrimônio né? mundial Então, histórico, né. quer dizer, em 85 nós conseguimos essa grande vitória de transformar isso aqui no patrimônio da humanidade. É um patrimônio. E o Pelourinho é uma marca muito forte. Qualquer parte do mundo que você fala do Pelourinho, as pessoas se emocionam. Nós ganhamos um prêmio lá em Madrid, no melhor caipirinha, melhor caipira do Brasil. Eu fui receber esse prêmio. Tinha 122 países, eu era o único representante do Brasil na gastronomia. Cada galardoado tinha 3 minutos para falar. Quando eu falo no Pelourinho, eu me emociono. Tá falando a 14. Alguém do outro lado fez sinal, aí eu pedi desculpas. Quando pedi desculpa, o cara estava sendo meu intérprete, disse: "O senhor está pedindo desculpa de quê? Eu estou aqui todo arrepiado. Eu já viajei muito. E eu gostaria que o senhor continuasse falando, porque o que você conhece do Brasil é futebol e carnaval. O senhor está falando de história. E eu já viajei o mundo todo, parei de viajar. Se algum dia eu voltar a viajar, eu quero ir para o Brasil.
Na mesma hora ele fez assim: "Para o Brasil não, eu quero ir para o Pelourinho", e foi o único lugar no mundo que eu me encontrei como gente. Quando ele falou isso, os 122 países que estavam no Centro de Convenções de Meliá Castilha levantou e aplaudiu efusivamente aquele lugar. E aqui eu fico muito preocupado, porque hoje ainda, Pelourinho como está, e eu desafio qualquer lugar em Salvador, não digo na Bahia porque eu não conheço todos os municípios, os 417 municípios, desafio qualquer lugar que tenha, que seja tão bem policiado como é o Centro Histórico, como é o Pelourinho. Sim. Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda Municipal está desenvolvendo também um trabalho excelente. E 24 horas, você chega em qualquer esquina, você pode encontrar um policial. E as pessoas continuam dizendo que o Pelourinho é perigoso, que sempre me perguntam: "E aí, Clarindo, como é que está o Pelourinho? Como é que está a segurança?" Me perguntam como é que estão os andamentos da questão da moradia, da habitação, estão sempre Sim. batendo nesse foco. Então é um estigma que nós precisamos acabar. As pessoas precisam, eh, um grande problema nosso lá chama-se problema social, de abordagem. Pedem, querem vender, essa coisa de lhe oferecer um produto, você não querer e lhe acompanhar insistindo para você comprar. Mas isso não é problema de polícia, isso é um problema social De que, educação. viu, eh, problema que quando eu estive presidente da Associação dos Comerciantes do Pelourinho, a Copelô, eu pude controlar. Eu fiz uma campanha que foi, modéstia à parte, vitoriosa. Aqui se pratica solidariedade, mas não se dá esmola. Mandei fazer 100.000 folhetos em português e espanhol e trouxe para o nosso lado alguns hospitais, algumas entidades, eu me lembro, Aristide Maltese, Martagão Gesteira e Irmã Dulce. Depois nós pegamos o Instituto dos Cegos e mais alguns. Aí tinha no folheto, se você quisesse ser solidário, você podia fazer um depósito. Hoje tem Pix, mas na época não tinha. Você podia fazer um depósito nessas contas. Foi um sucesso absoluto. Eu saí da entidade, saí da Copelô, o novo diretor e as outras entidades parceiras não tocaram para frente. Mas eu acho que, se nós continuarmos com uma campanha dessa, podemos melhorar e muito. Porque o turista usava aquilo como se fosse digamos, um salvo-conduto. Ele dar aquele papelzinho, o cara se afastava assim naturalmente. Então, é uma coisa que é a questão da educação também, sobretudo, Educar, né. educar os vendedores na forma de abordagem. Educação é fundamental para tudo. Veja você, aí a sua história de vida, né? Você foi lá, foi se educar, foi estudar, foi buscar, e hoje você chegou aonde você está, né? Porque você é uma figura emblemática, histórica, que faz parte e fez fluir tudo isso, fez a fluidez dessa revitalização, dessa descriminalização, vamos chamar assim, né, desse despreconceito, vamos usar essa palavra que eu inventei agora, tirar esse preconceito da cabeça, porque o Pelourinho é parte da nossa vida, da nossa ancestralidade, da nossa história, né. E quando as meninas da banda de Dá, uma vez você me falou isso, quando as meninas da banda de Dá passam tocando naquelas ladeiras, os espíritos até que estão tristes se alegram. Eu achei tão bonito quando você falou isso, Clarindo. É, essa coisa, essa capacidade que nós temos de transformarmos Dor o em lugar, alegria. é, já foi É, em tortura, realmente assim, em isso. alegria, em energia. As pessoas chegam: "Oh, me emociono", coisa diferente. Aquela missa, né, Sim, aquela sim, missa na sim. Igreja Nossa Senhora dos Lados Pretos, Ave é algo Maria, coisa extraordinário, extraordinária. Se fantástico. você nunca foi, vá. Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é uma Às igreja terças-feiras, maravilhosa. É, terças-feiras, 18 horas, que faz parte da bênção, né. com É, certeza, com Padre certeza. Lázaro Muniz é que Clarindo, uma curiosidade, por que que você só usa branco? olha, eu pouco tempo, eu sou branco há pouco tempo, quarenta A vida toda. 46 anos. Na realidade, eu até uns 4 ou 5 anos atrás, eu não, nas minhas entrevistas eu não falava isso, mas eu dei entrevista para uma repórter, e e tem uma coisa que o colega às vezes dizia, eu digo: "Se é segredo, não me conte". Porque se é E segredo, você quer não quer que conte?
Então, para que você está me contando, né? É a velha pergunta, né? Se é segredo, Então, você já está me é, contando, então como é você segredo? já deve falar com outra pessoa também. E aí, se é segredo, não me conte. E eu não disse que era segredo, mas isso eu não comento isso. Mas por que, claro? Na realidade, eu tive um problema de saúde na minha família. Foi muito sério. Minha boneca tinha uma questão de psicológica. Morreu uma irmã dela, o quarto filho, morreu de parto. E ela ficou com isso. E nós tínhamos nos casado pensando em ter 4 filhos, inclusive já com nome. E no terceiro ela teve um problema e não conseguiu. Os médicos praticamente se enganou salvar os 2. Isso aconteceu no nosso querido e saudoso, respeitado Hospital Espanhol. Hospital que há 3 ou 4 anos atrás nós estávamos numa grande batalha para reabrir, aberto, mas lamentavelmente se apagando na história, não botaram o nome do hospital, botaram outro nome, mesmo sem fazer nenhuma referência no hospital que funcionou 130 e tantos anos naquele lugar, e milhões de baianos e brasileiros nasceram, outros tantos morreram, mas milhões de vidas foram salvas ali. Meu filho nasceu ali. Meus 4 filhos nasceram ali. Nesse inteirinho, minha quando eu vi os médicos entrando e saindo, não tem jeito, já se esgotou 4 bolsas de sangue, isso, aquilo. Desenganando ela já. Eu, me deu uma intuição de ser aquelas escadas, não sei nem como dizer, no pé da escada, tem uma imagem de Nossa Senhora. Eu botei meu joelho no chão e pedi a Senhor do Bonfim que pelo menos salvasse a mulher. E aí subi, quando subi, o médico sabe, rapaz, tá acontecendo um milagre. A última bolsa de sangue segurou. Como é que tá o menino? O menino tá lá esperto. Uhum. Aí eu me abracei com minha cunhada e foi aquela festa. E eu fiz a promessa de usar o branco durante 7 semanas. Como? Eu acho que é a roupa que suja menos. E quando suja, o sujo aparece. Ou não sei não, viu, Clarino? Como é que Mas você usa assim? Quem é que lava essas roupas tão branquinhas desse jeito? Eu não consigo lavar, não. tinha uma menina lá em Deus casa. a Deus. Tinha uma menina lá em casa, trabalhou em casa há 40 e poucos anos, até se aposentar, ela cuidava dessa roupa. Minha boneca, eu mesmo, na pandemia, eu mesmo cuidava. E aí você É, continuou usando, além das 7 semanas? 46 anos usando roupa. Já usei roupa cores em alguns momentos. Digamos, a audiência com o Papa, só quem podia estar de branco era o Papa. No casamento da minha filha, eu ia entrar com ela, tinha que. E quando você foi Rei Foi Momo irmão. magro, É, lembra, é, pessoal? O primeiro Rei Momo magro da história, mas não ainda é? assim, mas ainda assim predominou o branco. Outras cores, mas o branco estava mais era mais predominante. E eu não sei se vocês sabem, eu sou modelo. Então no Iguatemi Fashion, É eu, lindo, eu Clarice. Isso usei é a, uma fotografia. Todo o respeito que ele tem, porque Clarindo é da afetividade, é do meu coração, sabe? É do meu coração, assim, profundamente. É como um amigo, um irmão, um pai, alguma coisa assim forte que eu sinto por você. Um amor fraterno mesmo, de mas, verdade. mas daqui vai uma recíproca verdadeira. E eu fico orgulhoso porque esse amor que eu tenho por você, minha família também tem. Eu também, pela sua Minhas filha, filhas, pela sua meus filhos, esposa, pelos seus você, outros filhos, exatamente, você exatamente. realmente, acho que é uma figura que a Bahia, o Brasil e a humanidade tem que reverenciar Ah, por tudo, aqui sou eu. por tudo que você tem feito, pela alegria que você leva. Se você é uma pessoa assim que eu diria que é uma fonte de energia, um raio de luz. Oh, E como um graça. raio de luz, essa sua retomada, esse seu retorno, realmente, para mim, é um dos grandes marcos. E quem sabe, breve, você está lá na Globo fazendo sucesso, mais sucesso, sucesso, mais sucesso. Sabe? Você merece. Agradecer a Bahia Press pelo convite que está me dando a oportunidade de A trabalhar. Bahia Press é. O Bahia Press, aliás.
Aí parece realmente, eu acho que ter você como entrevistadora, como comunicadora, ela deve se orgulhar muito disso. E eu me orgulho de estar aqui. Então, acho que Obrigada. as pessoas precisam, voltando um pouco ao Pelô, as pessoas precisam preservar e se apropriar daquele lugar. Com certeza, Clarindo, com Eu, certeza. eu nas minhas viagens, nas minhas palestras, eu fiz uma palestra lá no... Já viajou o mundo todo nessa brincadeira, Não, né? não, não. Vários países, pelo Só menos. conheço, na realidade, eu só conheço mesmo os Estados Unidos e, e fui a trabalho, fui fazer umas palestras lá. Lá tem um baiano que chama Alaô Macedo, sambista, compositor. E lá ele tem um Big Family. Tem um prestígio, até a Casa Branca ele me levou. Nossa. No BID, Casa Branca, Transáfrica, Transamérica. O cara tem uma penetração extraordinária. E ele me levou exatamente para fazer umas palestras. Pelourinho, ontem, hoje e amanhã. E lá em Madrid que eu fui, eu recebi esse prêmio também. Mas tenho muita vontade de conhecer Portugal, Angola e Cuba. Se Bom Deus não mandar demais. o contrário, esse é o próximo ano, até porque eu quero lançar esse livro no Sim, é isso que eu exterior. queria falar. Você trouxe um livro aí, Conversa de Buzu. Ele já tem um outro livro. Clarindo, qual é o título do outro livro Outro mesmo? livro é Memórias da Cantina da Lua. Memórias da Cantina da Lua. Acesse aí pela internet que você vai achar. Está na 7ª edição, ou melhor, a 6ª edição vai ser a 7ª edição. Esgotados, viu? Esgotados. A 6ª edição está esgotada, está sendo a 7ª edição. Apesar de só estar em português, está em 28 Deixa eu países. mostrar aqui, dá pra mim. E tem aqui Dá conversa pra de... ver aí, Zé? Dá pra ver daí? Vou mostrar aqui assim, ó. Olha aqui. Dá pra Conversa de ver? Buzu. Conversa de Buzu. Esse livro é fruto de minhas andadas em ônibus. Deve ser uma maravilha. Eu já dei uma pescada aqui, ó. Diálogos trazendo a privacidade de histórias pessoais e íntimas para o ambiente coletivo. Você deve saber muita história, viu? Meu Deus do céu. As pessoas perderam a noção de privacidade. Conversa no Buzu como se estivesse no divã de suas casas. Você imagina, você me permite, eu vou dar uma lida aqui na primeira, que é curtinha. Venha, Esse venha. livro realmente é... Venha que você Deixa você eu ver. arrasa. É um escritor nato. Já nasceu, parece que pronto, né, Não, para não, isso. a vida nos ensina, né? Mas tem um dom que vem com a pessoa, eu acho, né? Que tem Uhum. gente, não adianta você ter os ingredientes do vatapá e não saber fazer o vatapá. Não é verdade? É a Então, receita e não saber colocar em prática, né? não, não. Imagina. Amigo, tenho andado muito preocupado com um problema que está acontecendo lá na rua. Um vizinho de frente está pegando a mulher de fulano. O pior é que a coisa está muito escancarada. Todo mundo na rua sabe, menos ele. Com praça, mas meio desligado. Ele já é coroa e a mulher bem mais jovem. E com todo respeito, um verdadeiro filé mignon. Muito sacana ela, pois já tive a oportunidade de surpreendê-la de camisola na varanda com aquele par de peitos que parece coisa de cinema. Cala a boca, estou falando demais. Estou comentando com você por conta da amizade que nos une, mas tenho medo que pode acontecer quando ele descobrir. Não lhe falei nada, foi só um desabafo. E aí saltou. É bem assim a conversa da gente, né? Vai contando, diz assim, ó, vai contando, E não conte a aí, ninguém, não conte a ninguém. então, Conversa de buzu. eu, como eu gosto muito de andar de ônibus, porque eu acho que você andar de ônibus e andar a pé é a melhor maneira de você conhecer a geografia física e social de um lugar. Eu me lembro a última vez que eu fui em São Paulo, lancei esse livro lá em São Paulo, lancei na livraria da Vila, lancei lá no Bexiga, na Casa Barbosa, lancei no Sesc Pompeia. E onde é que as pessoas acham ele para comprar, para adquirir? No momento, parece que só tem 2 ou 3 exemplares numa livraria que tem lá no shopping Bela Vista, é a LDM.
LDM, LDM. excelente. Agora, de qualquer maneira, quem quiser mais informações pode acessar o site, ou melhor, o perfil da Cantina da Lua no Instagram, @Cantina da Lua. Aí você manda um direct, manda alguma coisa por lá que eles vão dar a orientação devida para, se você quiser acessar esses livros que são massa, maravilhosos. Recomendo. Quem gosta de leitura precisa ler. Precisa ler. Conversa de Bussu vai ser minha próxima leitura, Clarindo, minha próxima leitura. Clarindo, você com essa sua sabedoria, a gente está passando um momento no planeta, né, no universo de forma geral, um momento denso, um momento com guerras, um momento que muitas pessoas tentam explicar, tem várias explicações diferentes. O que é que você acha que está faltando para nós, como seres humanos mesmo, irmãos de todas as raças, de todos os credos, de todas as cores, para que a gente se aterre, para que a gente, sei lá, consiga revitalizar, transformar toda essa energia em algo bom, porque o mal pode ficar bom, né? Fé e amor ao próximo. Eu sempre disse que ninguém consegue ser feliz não pensar na felicidade dos outros. Eu acho que a guerra é o pior dos horrores. Verdade. É muito triste. É um negócio inimaginável. Não só hoje, mas desde os tempos antigos, né? Eu não sei o que é que leva alguém, essas duas guerras que estão acontecendo, leva para onde e aonde? Porque a vida não é eterna. A vida é efêmera, a gente está aqui de passagem. E caixão não tem nem gaveta, nem espaço para depositar as coisas. Exatamente. Então, você tem que tocar a vida da melhor maneira possível, com respeito ao outro. Imagina essa guerra da Ucrânia. Coisa Tem tanta gente inocente sofrendo, né? Tanta gente inocente que não tem nada a ver com a história. tão, a paz é que é fundamental, é básico. E aí vem a questão fé. Eu volto a dizer fé. E você conheceu pessoas, Cosme de Farias. Ele conheceu Cosme de Farias. Eu cito esse Cosme de Farias porque ele foi um cara incrível, pelo que você me contou. Lógico. Você conheceu políticos bons, advogados bons, no tempo em que as pessoas faziam as coisas com outros, não sei se era outra essência, se eram imbuídos de outros propósitos, o que foi que se modificou de lá para cá? Olha, eu volto a bater na questão da fé e da educação. E se você tem fé e tem uma boa formação, a família. Hoje eu vejo, me assombra quando eu vejo um menino de 2 anos, começa a chorar, a mãe pega um tablet e bota na mão dele. É, Eu tô preocupado, então está se criando a geração de cabeça baixa. O menininho tá ali, é verdade. você chega em um restaurante, eu posso falar isso de cátedra, tem 4 pessoas na mesa, estão as 4 pessoas no celular. Ninguém se fala. Então, você tá almoçando, você tá com o celular no ouvido almoçando. Isso são coisas assim que tira, digamos, a força da relação, a força do raciocínio, a força do pensamento, a força do amor. Verdade. E as pessoas precisam acordar para isso. Eu digo isso, minha neta, eu tenho uma neta que é inteligentíssima. Eu tenho 7 netos, mas a que eu convivo mais, os que eu convivo mais. E ela chega, pega o tablet, ô linda, vamos sentar, vamos comer, sentar na mesa, mas vovô e vovó, você só vai ter seus avós pouco tempo. Pega um livro, é jornal, E tiro, ela? tiro ela. Volta e meia ela tá com o tablet na mão. Porque já nasce, é impressionante. Hoje em dia, antigamente, castigo era ficar. Eu mesmo ficava, minha mãe puxava minhas orelhas, me dava bolo na mão e me botava de castigo na parede sentada, né, para pensar. Hoje em dia é tomar o celular da criança. Tá Pode, adoecendo as é, crianças, tá adoecendo, tá criando é, adultos adoecidos já. é que pode ficar cego em determinados tempos. Eu não sou nenhum, não tenho nenhum conhecimento, digamos assim, nessa área, mas a tendência é Eu espero que um dia a gente consiga, né, poder de volta
deixar as nossas crianças brincarem na rua. Eu queria ter uma máquina do tempo aqui, 50 minutos. Ele está falando do tempinho. Eu vou aproveitar e Nossa voltar um pouco conversa, ao nosso perfeito. Pelô. Volte, Eu queria volte. aproveitar falar para as pessoas a importância daquele lugar. Eu não sou professor de história, não sou historiador, mas gostaria de convidá-las e convidá-los para fazermos um passeio simbólico no Pelô. Se nós pararmos no Lago Pelourinho e olharmos para a nossa direita, nós vamos ver a casa do maior embaixador do Brasil de todos os tempos, que foi Jorge Amado. Eu ouso dizer que os dois maiores embaixadores é Jorge Amado e Olodum. Jorge Amado, que através da literatura levou a nossa cultura, a nossa arte, o nosso Pelô para os continentes, e o Olodum, através do Fado de seus tambores. No pé da ladeira está a casa do Benin. Benin foi um dos países do continente africano que mais trouxe escravo para o Brasil. A gente sobe a ladeira do Carmo, à esquerda estão as escadarias da Igreja do Paço, que aparece no filme Pagador de Promessas, como se fosse a Igreja de Santa Bárbara, mas naquele momento nós podemos mostrar a beleza e a grandiosidade do nosso centro histórico. Do lado da igreja está a casa onde morou Castro Alves, o poeta colosso que está fazendo aniversário hoje, 14 de março. E que aí a gente desce a ladeira, no pé da ladeira está a Casa das Sete Mortes, uma casa onde 7 pessoas da mesma família comeram mandioca como se fosse empim e morreram envenenadas. A gente sobe a ladeira do Pelô, no meio da ladeira está a casa de outro país do continente africano, que é a casa da Nigéria. Anda um pouquinho, na esquina está a primeira escola jesuíta do Brasil, e que há 200 e poucos anos, D. João VI, quando fugia das guerras napoleônicas, inaugurava a primeira faculdade de medicina e descia para Recife, e lá em Recife inaugurava a primeira faculdade de Direito, onde dois grandes gênios da cultura brasileira e universal estudaram. Castro Alves e Rui Barbosa. Falar em Rui Barbosa, Oh, nós precisamos cuidar, focar muito naquela Rui Barbosa. Caso onde morou Rui, nós lá da BI estamos, Ernesto, estamos fazendo um grande movimento para realmente resgatar a dignidade, não só da rua, mas a casa da palavra de Rui Barbosa. E aí, a gente, no meio da praça, a primeira fonte luminosa do país, que tem na parte superior a Deus Ceres, que é Deus da fartura, e na sua base aquelas 4 estátuas representam os 4 principais rios que vão no estado da Bahia. Na esquina do Talés Bonfim está uma das poucas casas que tinha garagem para charrete. Cruzeiro de São Francisco, Ferreira de Jesus, número 17, é a primeira casa do Senado do Brasil. A gente entra no Beco Seminário e vai encontrar também a primeira fábrica de macarrão. Macarrão foi trazido para aqui para o Brasil pela família Rossi. No Cruzeiro de São Francisco, número 8, da casa onde nasceu Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Mais adiante está a minha querida Sociedade Protetora dos Desvalidos, primeiro INSS desse país. gente, é muita história, para todo lado da história, né? Então, as pessoas precisam acordar para isso. Acordar. E mais adiante está a casa onde nós somos os mais ilustres baianos e brasileiros, e na minha adolescência, na minha infância, eu tinha uma simpatia muito grande por ele. Ele sempre se preocupou com aquilo que eu acho que é a base principal do desenvolvimento de uma nação, que é a questão da educação. Ele construiu o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, Escola Clássica número 1, número 2, número 3, mas não estava preocupado tão somente com a educação. Ele estava preocupado também com a questão do esporte e lazer, quando construiu o Estado da Fonte Nova. Estava preocupado com a questão da justiça, quando construiu o Fórum Rui Barbosa. Estava preocupado com a questão do turismo, quando construiu o primeiro hotel 5 estrelas da Bahia, que é o Hotel da Bahia, e que a Sanha Imobiliária, há 11 anos atrás, queria destruir para fazer 2 torres, 22 andares. Nós fomos rápido no gatilho, está lá o Hotel da Bahia. Se houver um terremoto nessa cidade, ali tem que reerguer um prédio e é um hotel, o nome de Hotel da Bahia. E eu estou me referindo ao Otávio Mangabeira. E mais adiante está a casa onde nasceu Rui Barbosa, o Aia de Aia, e que as autoridades desse país, desse estado, dessa cidade, precisam se envolver de uma maneira muito profunda na revitalização do centro. Com Eu não certeza. consigo entender uma cidade bela, um centro histórico como nós temos,
essa riqueza arquitetônica. E eu volto a falar da minha Baixa dos Sapateiros, do meu querido Cine de Andaia, da primeira escola de belas artes desse país. Nós não podemos permitir que continue. São 1.000 e tantos casarões arruinados. E nós precisamos resgatar a verdadeira dignidade daquele lugar, porque eu costumo dizer que o povo não preserva o passado, não vive o presente, jamais poderá construir um grande futuro. Ave Eu queria Maria. agradecer a Bahia Flow. Só mais uma pergunta, a última pergunta, que eu sei que o tempo está acabando. Como é que faz para ter essa memória, menino? Que memória impressionante! Você consegue lembrar dos nomes, das datas, das pessoas, dos locais, das situações. Não é? É um negócio impressionante, mas eu não sei o que eu comi de manhã. Meu Deus, me ensine aí, dê essa dica para nós. Nessa dica, é ter a bênção que eu estou tendo de ter uma fonte inspiradora em minha frente. Quem sou eu? Imagine, Clarido, imagine. Eu só tenho a agradecer nós aqui do Bahia Flow, o pessoal do Bahia Press, muito obrigada. Muito obrigada por você existir, na verdade. Você é uma peça de amorosidade, de resgate de todas as formas de amor, de ancestralidade, de respeito. E eu lhe tenho um imenso carinho. Em nome de todos nós aqui, de toda a equipe, e inclusive da Bahia Press, eu lhe agradeço por ter atendido de pronto o nosso convite para participar do nosso podcast Bahia Flow. Brigadão, viu? Um grande abraço. Queria convidar as pessoas para visitar o Centro Histórico, Vão na Cantina da Lua, galera. Vocês vão adorar. visitar nosso Pelourinho. Eu insisto em dizer que o povo não preserva o passado, não vive o presente, jamais poderá construir um grande futuro. Viva o Pelô! Pelô vivo, fé e resistência. Uhul! Super Gêmeos, ativar! Forma de Pelourinho, revitalizado, tudo de bom. Clarindo, te amamos, viu? Obrigado, obrigado. Mil beijos, muito obrigada. Obrigado. E a você que está aí, muito obrigada. Acesse o nosso canal no YouTube. Tamo junto. Um beijo, galera.